Beleza, pessoal? Então vamos dar continuidade ao nosso estudo do balanço patrimonial. Nós paramos aí anteriormente na reserva de lucros a realizar e agora na sequência aqui nós vamos finalizar o estudo das reservas de lucros e finalizar o estudo do balanço patrimonial, a parte do patrimônio líquido, resolver algumas questões e nós fechamos o estudo do balanço patrimonial. Na sequência e na próxima oportunidade nós já vamos aí detalhar a demonstração do resultado do exercício, importantíssima também, beleza? Mas vão comigo aqui para a gente fechar essas reservas de lucros. Reserva, pessoal, nós paramos aí na reserva especial de dividendo obrigatório não distribuído. Reserva especial de dividendo obrigatório não distribuído. Qual é a ideia, pessoal? O que fala lá a legislação societária? A companhia ela deverá constituir essa reserva de lucros quando tiver dividendo obrigatório a distribuir, mas sem condições financeiras para seu pagamento. Nós sabemos aí que o dividendo é obrigatório, segundo a legislação societária, só que pode acontecer algumas situações aí que a entidade lá ela não tem condições financeiras para seu pagamento. Aí, nesse caso, incide aqui o artigo 202 da Lei 6404, né? Nossa famosa Lei das SAs, artigo 202, parágrafo 5º, que fala o seguinte: os lucros que deixarem de ser distribuídos nos termos do parágrafo 4º serão registrados como reserva especial. Que reserva é essa? Reserva especial de dividendo obrigatório não distribuído. E se não absorvidos por prejuízos, sempre, né, pessoal, a primeira distribuição aí do lucro é o quê? Para absorção dos prejuízos. É a primeira coisa que você deve fazer lá. Sobrou lucro, o que acontece? Tem prejuízo? Tem. Então vai absorver. Então, se não absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendos assim que a situação financeira da companhia permitir. Assim que o permitir a situação financeira da companhia. Beleza? Então, nesse caso, hein, pessoal, a ideia é que o dividendo ele deixa de ser pago naquele exercício e já lá no balanço nós apuramos aí o valor do dividendo obrigatório e apropria esse valor para essa reserva especial de lucros, né? A débito de lucros acumulados. Então, Constituição lá, vou debitar lucros acumulados, né? Conforme qualquer outra Constituição de reserva, nós debitamos lucros acumulados e creditamos a reserva especial, né? Para dividendo obrigatório não distribuído. Beleza? Então essa vai ser a constituição aí dessa reserva. Assim que a situação financeira permitir, o que acontece? Eu vou lá e distribuo, né? Dou baixa dessa reserva, né? Ó, debito reserva especial. Vou dar baixa nela e vou creditar o quê? Dividendos a pagar. Obrigação lá no meu passivo, beleza? Aí quando eu pagar, ó, é muito bonita a contabilidade, debito dividendos a crédito de caixa. Veja que a situação vai evoluindo, né? Ó, constituir a reserva, beleza? A situação financeira permitiu, beleza? Vou evidenciar aqui a minha obrigação. Evidenciei a obrigação, vou pagar, beleza? Dou baixa na minha obrigação, né? E reconheço lá a saída do meu caixa. Beleza, meus queridos? Tranquilinho, né? Essa, então, é a reserva especial de dividendos distribuídos. Reserva específica de prêmio de debêntures é a última reserva de lucros aí do nosso estudo, né? Qual é a ideia, pessoal? O que são debêntures? Para a gente entender aí um pouquinho. As debêntures, pessoal, são títulos de créditos emitidos por sociedades anônimas, registrados lá no meu passivo circulante ou no não circulante, para o quê? Captação de recursos que dão direito à participação nos lucros. Então é um título, é uma espécie até de ação, né? Só que é um título específico aí da entidade, títulos de créditos, que dão direito à participação nos lucros. Rendem juros, correção monetária, em alguns casos podem ser convertidas em ações. Alguns tipos de debêntures, elas têm essa característica de poderem ser convertidos em ações. Ou seja, o credor pode tornar-se acionista da empresa.
Quando a empresa emite debêntures com ágio, pessoal, dizemos que ocorre o quê? Uma emissão acima do par, mais conhecido como o famigerado aí, né? Prêmios na emissão de debêntures. Prêmios na emissão de debêntures. Quando a empresa lá emite debêntures com ágio, né? Nós temos o surgimento dos prêmios na emissão de debêntures. Beleza, pessoal? No entanto, aí a legislação permite, né? Ou seja, uma possibilidade, não uma obrigação. Nesse caso, a legislação permite que esse valor apropriado seja destinado à formação de reserva específica. Então, quando ocorre uma emissão com ágio, né? A legislação permite que esse valor apropriado seja destinado à formação da reserva específica de prêmios de debêntures para evitar a tributação pelo imposto de renda. Tranquilo? Então é uma possibilidade aí que a legislação, e na prática a gente percebe que realmente as empresas utilizam justamente para uma forma aí de elisão fiscal, né? Não é evasão fiscal, uma forma aí de planejamento tributário, tá bom? Mas isso aí não nos interessa. O que nos interessa é que é uma possibilidade, não é um dever. Então, como é que pode ser exigido na sua prova? Sempre quando a empresa emitir debêntures acima do par ou com ágio, esse valor deverá ser apropriado à formação da reserva específica. Não, pessoal, é uma possibilidade. Uma forma simples da exigência aí, tá bom? Qual a finalidade? Finalidades dessa reserva. A absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenha sido totalmente absorvidas as demais reservas de lucros, com exceção da reserva legal, ou aumento do capital social. Então, a finalidade principal aí, absorção de prejuízos ou aumento do capital social. Beleza, pessoal? Basicamente, é isso que fala aí a legislação sobre essa reserva específica de prêmios de debêntures. Feito, pessoal, com isso vem comigo que nós fechamos aí o estudo das reservas de lucros, beleza? Então a gente estudou aí todas de maneira bem objetiva e focada, todas as reservas de capital, reservas de lucros, e agora nós estamos ainda detalhando aí o estudo dos lucros ou prejuízos acumulados. Em alguns cursos, pessoal, eu faço uma aula específica só para falar sobre dividendos e reservas. Beleza? Então, pode ser que aí, dependendo do curso, ele esteja disponível lá uma aula só para tratar sobre reservas e dividendos. Então, a gente vai revisar novamente esse conhecimento com alguns maiores detalhes. Tem alguns cursos aí que não precisa, de acordo com o edital, a gente analisa lá, não, esse aqui não precisa. E aí a gente só trata de reservas mesmo nessa aula sobre balanço patrimonial. Beleza? Fechamos reservas e agora nós vamos estudar uma conta importantíssima aí do patrimônio líquido, que é a conta lucros ou prejuízos acumulados. Vem comigo no slide. Vamos lá, pessoal. Segundo aí o CPC 13, o que ele fala lá? Ele cita lá a lei das SAs, conforme modificação introduzida aí pela Lei 11.638 de 2007, o lucro líquido do exercício deve ser integralmente destinado de acordo com os fundamentos contidos aí nos artigos 193 a 197 da Lei das SAs, né? A referida lei não eliminou a conta de lucros acumulados, nem a demonstração de sua movimentação, que deve ser apresentados como parte da demonstração das mutações do patrimônio líquido. Essa conta, entretanto, tem natureza absolutamente transitória e deve ser utilizada para a transferência do lucro apurado no período, contrapartida das reversões das reservas de lucros e para as destinações do lucro. Vamos traduzir isso aí, pessoal. O que falou o CPC 13 aí sobre essa conta? Lucros acumulados. Então, pessoal, a partir da vigência dessa lei 11.638, que ela alterou bastante coisa aí na contabilidade geral, foi extinta a possibilidade de manutenção e apresentação de saldos ativos de lucros acumulados. Então, não pode lá existir saldo na conta lucros acumulados. Não pode existir saldo, veja bem. É o que diz aqui o CPC. Não é que
a Lei 11.631 não eliminou a conta de lucros acumulados. O que não pode, pessoal, é fechar lá no balanço patrimonial. Fechei meu balanço patrimonial, aí dentro lá do meu PL, ter lá lucros acumulados, R$100. Exemplo, né? Básico. Não pode ter saldo no final lá. Todos os lucros devem ser distribuídos. Mas o que acontece, pessoal? Ela é uma conta que ela não foi extinta. Por quê? Porque ela tem natureza absolutamente transitória. Ela é utilizada para quê? Justamente, lembra aqui que eu falei, ó? Aqui eu dei um exemplo, ó. Ela foi utilizada a conta para quê? Para a constituição da reserva, não é mesmo? Então, ela é uma conta transitória, deve ser utilizada para transferência do lucro no período, contrapartida das reversões das reservas de lucros e para as destinações do lucro. Então, destinação do lucro aqui é exemplo daquele lançamento lá, em que eu debitei lucros acumulados, né? Debitei lucros acumulados e creditei a reserva lá. Essa é uma destinação do lucro. Ou uma reversão de uma reserva aí, né? Acontece muita reserva de contingência, né? Tem a reversão dessa reserva, né? Então eu vou fazer a contrapartida, vou debitar a reserva, no caso de uma reversão, e vou creditar a conta. Então, essa conta, ela não deixou de existir, pessoal. Essa conta lucros acumulados só não pode lá no final do exercício, no meu balanço patrimonial, ter um saldo lá. Isso aqui não pode, tá bom? Mas ela continua existindo, justamente por quê? Porque ela tem uma natureza transitória para fazer essas transferências do lucro, contrapartidas, reversões e reservas para as destinações do lucro. Beleza? E isso também, pessoal, essa ideia vale o quê? Para as SAs. Então, entidades aí menores, de menor porte, aí não tem essa perspectiva aí que não pode ter saldo, tá bom? Tudo que a gente está falando é para as SAs, mas é que em prova de concurso, geralmente o que cai não é a contabilidade da padaria da esquina, é contabilidade de sociedades anônimas, tá bom? Por isso que é contabilidade societária aí. Beleza? Então a gente segue aqui a regra do que cai em prova. O que acontece? Então, conta, geralmente ela vem assim, lucros ou prejuízos acumulados. Então, lucros acumulados é quando ela está positiva. Então, não pode ter saldo. Ela só pode figurar no final do exercício se tiver prejuízos. Prejuízos acumulados. Aí sim, ela tem sinal negativo. Aí ela pode considerar lá no final, digamos, teve um prejuízo de R$100. Aí isso aqui pode, o que não pode é esse. Essa situação sim, ela só pode figurar lá prejuízos acumulados se tiver saldo negativo, né? Então tive um resultado negativo, isso sim pode ser evidenciado lá no meu balanço patrimonial. O que não pode é um resultado positivo ficar lá com saldo, tá bom? O que mais que eu posso destacar desse conceito aqui, pessoal? Essa situação aqui de prejuízo que eu falei que pode acontecer, vale destacar, né, pessoal, que essa apresentação da conta prejuízos acumulados lá no meu patrimônio líquido só pode ocorrer aí se as empresas não mais possuírem reservas de lucros que possam ser utilizadas para absorver esses prejuízos, beleza? Podendo ainda ser utilizados para absorção as reservas de capital. Vem comigo aqui, o que acontece? Então eu só vou ter essa conta lucros ou prejuízos acumulados. O que você deve saber? Vamos resumir tudo aqui a conversa que a gente destacou aqui. Primeiro ponto, essa conta não deixou de existir. Ela existe para quê? Para fins transitórios, tá bom? O que não pode? Não pode, para as sociedades anônimas, existir saldo lá no balanço patrimonial em 31/12, lá no final do exercício, não posso ter lá um saldo de lucros acumulados. Por quê? Porque ele tem que ser totalmente distribuído, ou constituir as reservas, ou pagar o dividendo obrigatório, beleza? Só que se o resultado for negativo, então nós temos o quê? Prejuízo acumulado, e isso pode figurar, mas só vai figurar com prejuízo acumulado, pessoal, se o que acontecer? Se não tiver saldo aí das reservas que vão absorver esses prejuízos. A maioria das finalidades das reservas de lucros é o quê? É absorver os prejuízos. Então, se não tiver
saldo dessas reservas para absorver esse prejuízo, aí sim, aí vai continuar lá como prejuízos acumulados. Então, é uma situação até atípica, digamos assim. Pô, não tem nem reserva para absorver o prejuízo. Então, vinha tendo lucro, que é o normal das sociedades, né? Ter lucro. Ah, pô, teve esse prejuízo, deu uma crise aqui, por exemplo, no país. Pô, esse ano aqui deu ruim, né? Como tem o editado aí. Então, foi ter prejuízo. O que você faz? Ah, mas como eu estava com a saúde financeira boa, eu vou absorver esse prejuízo com as minhas reservas, né? Que é uma das finalidades das reservas de lucros. Ah, absorveu todo o prejuízo? Beleza. Então não vai constar lá saldo nessa conta, lucros ou prejuízos acumulados. Tranquilo? Agora, pô, toda a minha constituição de reservas aqui não foi suficiente. Aí sim, pode ficar como prejuízo acumulado lá no meu balanço patrimonial. Beleza, meus queridos? E lembrando que também fechou as reservas de lucros, as reservas de capital podem também ser utilizadas para absorção de capital. Digamos assim, a segunda linha de defesa, né, do prejuízo acumulado. Primeiro, absorção das reservas de lucros, não foi suficiente, pô, tem reserva de capital? Tem, então absorve o prejuízo. Mesmo assim, não deu, todas as reservas não foram suficientes, aí sim, aí vai permanecer como prejuízo acumulado. E a única possibilidade dessa conta, lucros ou prejuízos acumulados, permanecer com saldo é quando esse saldo for negativo, quando for prejuízo acumulado. Se tiver lucros acumulados, não pode. Acho que ficou, já bati aqui diversas vezes, né, pessoal? Acho que está tranquilo. É isso que nós precisamos saber sobre essa continha. Beleza? Vem comigo. Então é isso, basicamente, o que resume esse CPC 13 aqui. Então, matamos essa conta. Depois eu ponho na aula aí, pessoal, outras contas do patrimônio líquido. Que outras contas são essas? Tem essa conta aqui, essa conta surge, pessoal, de tópicos de contabilidade avançada. Então, num primeiro momento aqui, não precisa se desesperar. Pô, não entendi essa conta. E realmente é difícil de entender nesse momento do curso. Você vai entender quando tem lá um CPC 10, que fala sobre pagamento baseado em ações, que tem interface com isso aqui, e outros pronunciamentos que tem interface com essa conta aqui. É uma conta que surge de contabilidade avançada, beleza? Eu só tratei nessa aula para a gente saber. Pô, apareceu lá opções outorgados reconhecidos. O que é isso? É uma conta de patrimônio líquido, beleza? O que fala essa conta aí, pessoal? Basicamente, não vamos, como diz o gaúcho, aí, se atucanar com essa conta nesse momento do curso, tá bom? As opções outorgadas reconhecidas representam uma conta especial. Aí, já até é uma conta especial aí que surge de tópicos avançados de contabilidade, que devem ser utilizados no caso em que as sociedades negociam serviços de seus administradores e empregados, cujo valor de mercado não é facilmente obtido. Ela deve ser apresentada junto às reservas de capital no patrimônio líquido, que nos interessa. Patrimônio líquido, né? Uma conta de patrimônio líquido. Quando os serviços negociados tiverem como contraprestação pagamentos baseados em ações. Olha aqui, ó, que eu falei lá, ó, CPC 10, tá bom? Tópicos avançados aí da disciplina. Contraprestação, pagamentos baseados em ações, a serem liquidados com instrumentos patrimoniais. Caso a liquidação tenha realização prevista em dinheiro, o registro deve ser reconhecido no passivo. Beleza, pessoal? Então, lá nesse CPC 10, só para contextualizar um pouco, pessoal, o que acontece? Tem alguns administradores lá que, em vez da empresa dar dinheiro, ela faz o pagamento digamos assim, do salário do cara, um pagamento baseado em ação. E esses pagamentos baseados em ações, eles têm duas formas desse pagamento ocorrer. Eles podem ser liquidados com instrumentos patrimoniais, ou seja, em vez de dar dinheiro, tá bom? Então, vamos botar aqui, o pagamento baseado em ações. Então, duas formas de liquidar. Eu vou entregar ações, né, os títulos patrimoniais, né, com instrumentos patrimoniais, ou eu vou entregar dinheiro, tá bom? Nesse caso, se eu liquidar essa obrigação, né, pagamento baseado em ação, com instrumentos patrimoniais, aí sim dá origem ao reconhecimento dessa conta lá no meu patrimônio líquido, opções outorgadas reconhecidas.
tá bom? Agora, se eu pagar em dinheiro, aí sim eu vou registrar aí no meu passivo, se eu liquidar, né? Tá bom? É isso que está falando. Caso a liquidação tenha realizado prevista em dinheiro, o registro ser reconhecido no passivo. Então, o que nos importa é essa situaçãozinha aqui, tá bom? Basicamente é isso, pessoal. Opções outorgadas reconhecidas. Veja como já foi explorado em prova aí. Uma empresa, ao contabilizar o reconhecimento de um produto ou de um serviço adquirido em transação com pagamento em ações liquidadas em instrumentos patrimoniais, deve contabilizar em contrapartida uma conta do patrimônio líquido, né? Beleza? Então, gabarito aqui, opção D. Então, pagamento liquidado com instrumentos patrimoniais. Isso aqui vai ser registrado em conta do PL junto às reservas de capital. Que conta é essa? Opções outorgadas reconhecidas. Beleza? Se o pagamento for liquidado em dinheiro, eu vou registrar isso em conta do passivo. É esse conhecimento que exigiu essa questãozinha. Pagamentos liquidados em instrumentos patrimoniais, contabiliza uma contrapartida, uma conta do quê? Do patrimônio líquido. Beleza, pessoal? Isso aqui é um pouco de contabilidade avançada, mas vocês devem saber que essa conta, nesse momento do curso, ela é classificada junto às reservas de capital, uma conta de patrimônio líquido. E qual é a origem disso? CPC 10, pagamento baseado em ações. Beleza? Então lá no nosso curso, tem um curso meu aí que eu sempre estou falando nas aulas, que é Detonando os CPCs. Então é um curso muito interessante aí, está sendo muito bem visto pelos alunos aí, que a gente está tratando, pessoal, sobre todos esses pronunciamentos. Então lá nesse Detonando os CPCs tem uma aula específica, aula específica para tratar sobre esse tema, tá bom? Mas o básico que você deve saber é justamente isso. Tranquilo? Tá aqui até, eu nem tinha... Achei que a gente não tinha colocado esse resuminho aqui, tá aqui o resuminho aí para você visualizar. Então ficamos aqui, gabarito, opção D. Outras contas do PL ainda, gastos na emissão de ações, pessoal. Gastos na emissão de ações. O que fala lá o FIPECAF, Manual FIPECAF? É uma das principais fontes doutrinárias aí da nossa disciplina, manual elaborado aí pela FIPECAF. Os gastos incorridos no processo de emissão de ações e outros valores mobiliários patrimoniais não mais poderão ser tratados como despesas do período da emissão, mas sim como uma redução dos valores efetivamente obtidos na captação junto aos sócios, beleza? Então, segundo o CPC 08, custos de transações, ele fala que esses custos na captação de recursos por intermédio da emissão de títulos patrimoniais devem ser contabilizados de forma destacada em conta redutora de patrimônio líquido, beleza? Então, gastos na emissão de ações é o que? Uma conta redutora de patrimônio líquido, deduzidos eventuais efeitos fiscais, e os prêmios recebidos devem ser reconhecidos em conta de reserva de capital. O ágio na emissão de ações aí, a gente viu que é uma reserva de capital. Gastos na emissão de ações não devem ser reconhecidos como despesa, mas sim como acréscimo do custo de emissão em conta retificadora do patrimônio líquido, em conta redutora aí do meu capital social. É isso que você deve saber aí. Nesse momento do curso, beleza, pessoal? Vamos ver aí um exemplo real de como esse assunto aí
tem sido exigida em prova. Então, uma questãozinha bem legal aqui da FCC. A companhia acionária resolveu aumentar seu capital social mediante a emissão de 10 mil novas ações, cujo valor nominal é de 1 pila, como diz o linguajar popular. Então, emitiu lá 10 mil novas ações a 1 pila cada uma. Devido às condições de mercado, as ações foram negociadas a 1,50. Olha, rolou um ágilzinho aí, né? À vista. Para a emissão das ações, a companhia acionária incorreu em custos de 500 pila. A companhia acionária reconheceu um aumento de... Aí ele vai me dar as opções. O que acontece, pessoal? Quando a emissão de ação com ágio, que é esse caso aqui, era R$1 o valor nominal, e eu negociei a 1,50. Teve um ágio de 50 centavos, né? Ou seja, o valor da venda da ação foi maior que o valor patrimonial. A contabilidade, ela faz o seguinte lançamento lá. Né? Eu vou debitar o meu caixa, vou creditar reservas de capital, né? Age na emissão de ações e vou creditar capital social. Caixa vai ser quanto, pessoal? Vai ser os 15 mil, né? 10 mil novas ações a 1,50 menos os custos, tá bom? Então vai ficar 14.500, né? Vamos lá. Como é que eu achei esses 14.500, pessoal? Eu vou pegar o número de ações emitidas, 10 mil, né? Multiplicar pelo valor mercado das ações, 1,50, né? Me deu 15 mil reais e vou diminuir os custos de 500 reais, tá bom? Então, eu cheguei ao valor de 14.500. Reservas de capital, né? O valor do ágio. Quanto que deu? 4.500. Por que 4.500, professor? Eu vou pegar o valor mercado das ações, valor de mercado das ações, menos o valor nominal das ações. Isso me deu, eu vou pegar aqui, ó, 1,50 vezes 10 mil e 1 vezes 10 mil. Tá bom? Então, aqui 10 mil, 15 mil. Eu vou pegar essa diferença, me deu 5 mil. E eu vou retirar os custos, né? Fechou os 4.500, tá bom? E vou acreditar aqui capital social no valor de 10 mil reais, né? Então, vou pegar, né, pessoal, da onde 10 mil? Basicamente é isso aqui, ó, R$1, né, vezes 10 mil, essa parte do cálculo aqui. Essa é a origem dos recursos. Então, multiplicação do número de ações pelo valor patrimonial. Vamos lá. Com isso, pessoal, a gente pode aí chegar ao gabarito da questão. É isso aí que aconteceu nesse exemplo aqui. Foi esse lançamento aqui. Com esse lançamento, nós podemos analisar as opções. Então, opção A aí, ela fala que houve a companhia acionária reconheceu um aumento de capital social no valor de 10 mil. Creditou o capital social, aumentou o capital social no valor de 10 mil. Perfeito. Reconheceu um aumento de capital social no valor de 9.500. Não. Aumento de capital social no valor de 15 mil. Não. Aumento de patrimônio líquido no valor de 15 mil. Não. O aumento do patrimônio líquido foi de quanto? 14.500. Não. Porque apesar de ter entrado esses 15 mil, eu tenho que considerar, né, esses custos aqui. Tem que diminuir eles, tá bom? Reservas de lucros no valor de 5 mil. Não. Beleza, pessoal? Então, veja aqui, pessoal, que o ágio na emissão seria de 5 mil. Só que o que fala aqui? O que nós estudamos? Os gastos da emissão de ações não devem ser reconhecidos como despesa, mas sim como um acréscimo do custo de emissão em conta redutora do capital social. Então, lá no meu balanço patrimonial vai estar ágio na emissão de ações, 5 mil. Só que eu já considerei aqui nesse lançamento essa diminuição. Colocaria lá, ó, gastos menos gastos
na emissão de ações. 500 conto. Ou seja, o efeito líquido vai ficar lá 4.500. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então até poderia aqui colocar lá, vamos botar aqui, ó, débito de caixa, débito de gastos, né? Emissão, ações, crédito de reservas de capital e crédito de capital social. Aí aqui ficaria explorado, né? Eu colocaria aqui, ó, já reconhecendo. Só que nesse lançamento, algumas dúvidas surgiram no fórum, mas eu já reconheci, né, pessoal, só a diferença. Alguns ficam perguntando lá no fórum, professor, mas não era 5.000 e o ágio entraria como conta? Basicamente é isso. Isso aqui explodindo seria isso aqui, tá bom? Mas é mais comum nas provas esse efeito aqui, já considerar pelo valor líquido aqui. Beleza, pessoal? Então vai depender muito da questão de prova, hein? Mas é um detalhe do detalhe, a gente não está vendo aí muito exigência desses detalhezinhos aqui, tanto é que essa questão, claro que eu não pego a questão aqui, pessoal, baseada no ano, eu pego por ela ser didática ou não para a gente mostrar, mas não tem muitas questões atuais realmente exigindo esse detalhezinho aqui. Mas o que você deve saber, basicamente é isso, tá bom? Não é reconhecido como despesa, sim como acréscimo do custo da emissão. Bem, pessoal, agora uma famigerada, outra conta aqui que gera muita dúvida aí no fórum, essa conta ajustes acumulados de conversão. O que é essa conta aí? Também decorre de contabilidade avançada. A conta ajustes acumulados de conversão representa uma conta transitória do patrimônio líquido que deve ser utilizada para registrar as variações cambiais dos investimentos em controlados em conjunto e coligados em outra moeda funcional que não o real. Então, pessoal, ela é uma conta aí transitória, conta transitória do patrimônio líquido. É isso que importa. E por quê? Ela deve ser utilizada para registrar as variações cambiais ocorridas aí nos investimentos em controlados em conjunto e coligados em outra moeda funcional que não o real. Então, tem diversas sociedades anônimas aqui que ela tem investimentos, ela está aqui no Brasil, ela tem investimentos aí em outros países, por exemplo, outras empresas em outros países. Então, vamos colocar lá um investimento em empresa dos Estados Unidos, noutra entidade X aqui. Beleza? Então, essa entidade X, ela vai ter retornos, e esses retornos devem refletir na contabilidade da nossa SA aqui no país, né? Então, essa aqui, digamos que é uma controlada em conjunto, ou uma entidade coligada. Vamos colocar aqui, ó, é controlada dessa outra entidade X aqui, tá bom? Então, só que esse valor aqui não é em reais, é em dólares. O valor aqui, né, é em dólares. Então, eu tenho que transformar isso aqui para onde? Para os meus reais, esse investimento. Porque isso aqui tem que refletir esse valor, né? E nesse caso, nós temos o que? Incidência de variação cambial. Essa variação cambial pode ser positiva ou pode ser negativa. E esses reflexos são registrados aonde? Nessa conta ajustes acumulados de conversão. Tá bom, pessoal? Pois tais variações não podem, em função do que determina lá o CPC 02, efeitos nas mudanças das taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis, afetar o resultado do exercício. Tá bom? Então, justamente, essa variação cambial aqui, segundo determina o CPC 02, ela não pode ser reconhecida diretamente no resultado. Então, ela tem que refletir aonde? No meu patrimônio líquido. Tá bom, pessoal? Basicamente é isso. O reconhecimento do resultado dos valores registrados na conta ocorrerá apenas quando da baixa do investimento. Então, o que acontece? Pô, estou investindo nessa controlada aqui, essa SAzinha aqui, está investindo na controlada lá, nessa entidade X. E ele deixou, não vou mais investir nessa sociedade. Não vou mais investir nessa entidade X aqui.
Então, nesse momento, eu vou ter lá um saldo de ajuste acumulado de conversão, que pode ser positivo ou negativo, a depender da variação cambial. Nesse momento, aí sim, que eu vou reconhecer esse valor no resultado. Então, digamos que eu tenha lá um ajuste acumulado de conversão com um saldo credor. Saldo credor, PL, natureza das contas, significa que houve uma variação cambial legal, né? Uma variação cambial boa para minha SA. Nesse caso, eu vou reconhecer, vou dar baixa, então vou debitar ajuste acumulado de conversão e vou creditar receita, tá bom? Ah, não, variação cambial foi ruim para a empresa, eu tinha um saldo devedor. Então, dei baixa lá no investimento. Nesse momento, o que eu vou fazer? Tinha saldo devedor? Ah, então eu vou debitar uma despesa, né? Vou reconhecer uma despesa e vou creditar a conta ajuste acumulado de conversão. E vou zerar ela, beleza? Então, digamos que eu tinha um saldo devedor lá de R$1.000. Então, eu vou zerar ela. Vou creditar. Viu? Começa a fazer sentido, pessoal, as coisas? Beleza? É importante salientar que essa conta, continuando aqui a explicação, é importante salientar que essa conta não é uma reserva. Ela pode ter saldo positivo ou negativo, foi o que eu falei aí, né, pessoal? Saldo credor ou devedor. E pode ser apresentada logo após a conta ajustes de avaliação patrimonial. Não se confundindo, entretanto, com esta. Seu saldo também deve ser eliminado quando do cálculo do juros sobre o capital próprio. Veja que há algumas questões aí bem complexas, mas se você entendeu basicamente o que eu falei aqui nesses rascunhos, tá tranquilo. Vamos ver como é que isso aí é explorado em prova. Essa questão aqui, eu acho que ela é a que mais gera dúvida de toda a nossa aula em PDF, que nós colocamos lá no fórum de dúvidas. Por quê, pessoal? Porque ela é contabilidade avançada e foi colocada aí na aula de balanço patrimonial. Então é natural ter essas dúvidas aí, tá bom? Até estou pensando em retirar essa questão aí nos próximos cursos, justamente porque gera muita dúvida, apesar de não ser difícil de resolver ela. Vamos lá, considere que a companhia Alfa tenha fechado o seu balanço patrimonial em dólares em 31/12/X2 com os saldos constantes da tabela a seguir. Então, balanço patrimonial em dólares, né? E me deu os valores, ativo, circulante, disponível, não circulante, imobilizado, total do ativo, as contas do passivo do meu patrimônio líquido, total de 41 mil, beleza. Nesse caso, se o capital social foi integralizado em 1º de janeiro de X2, cuja taxa de câmbio era de 1,50, se o valor relativo à conversão do resultado do exercício foi de 3.500 e se a taxa de fechamento do câmbio na data do balanço era de R$2, então, após a conversão do balanço patrimonial, o saldo relativo ao ajuste acumulado de conversão nesse exercício foi de R$10.500. Então, pessoal, eu elaborei isso aqui, contabilidade avançada, lembrando, não se assustem se não aprendeu nesse momento do curso. Isso, naturalmente, aí, no decorrer da sua jornada de estudos, você vai chegar. Eu tentei colocar um plus a mais aqui na nossa aula, tá bom? Mesmo sabendo que isso aí vai gerar bastante dúvida e tem muito aluno ansioso que não vai passar para a próxima aula antes de entender isso aqui. Mas minha dica, vai com fé aí, pula para a próxima aula mesmo se você não entendeu. O que precisa entender agora, pessoal? Vem comigo aqui para dar uma quebrada na tela aí. O que você precisa saber? Ajuste acumulado de conversão é uma conta de PL. Por quê? Porque decorrente dessas variações cambiais que tem aí dos investimentos de uma sociedade anônima que lá no outro país, em moeda, por exemplo, dólar, euro, enfim, essas variações, elas não devem ser refletidas no resultado, mas sim em uma conta de patrimônio líquido. Que conta é essa? Ajuste acumulado de conversão. Quando que eu vou dar baixa nessa conta? Quando eu deixar de ter aquele investimento. Se você entendeu isso, perfeito. Pode aí fechar o seu PDF, partir para a próxima aula que está tudo ok. Esse parêntese aqui dessa questãozinha já é contabilidade avançada. É um pouco para vocês aí não ficarem tão felizes com a aula. Ah, o professor só colocou coisa boa aqui na aula para mostrar que não é a maior maravilha do mundo, que existem detalhes dentro do estudo do patrimônio líquido, principalmente,
que são mais complexos. O estudo do patrimônio líquido, ele é mais complexo um pouco. Então, para não deixar essa maior maravilha aí, põe os pés no chão aqui, que não é só isso que você precisa saber. Então, seria muito simples eu colocar só coisinha boa lá, bonita, aí chegar lá na hora da prova, cai uma questão desse nível. Então, a ideia dessa questão é justamente gerar aí um sacode, se liga que o negócio não é tão fácil assim, tá bom? Mas se você entendeu que é uma conta do patrimônio líquido, qual a finalidade dela, show de bola! Na sequência do seu estudo, você vai retornar nesse tópico aqui e vai, com certeza, aí, se vir na sua prova, acertar as questões. E uma boa notícia aqui, pessoal, se você puxar aí 1000 questões de contabilidade, vai ter, sim, 4, 5 questões disso aqui. É um percentual muito pequeno que exige esse detalhezinho, principalmente em provas de uma elevada complexidade. Aí, prova para área fiscal, para peritos, né, contadores. Então, isso aqui, sim, agora uma prova nível básico aí, não vai cair esse tipo de detalhe. No máximo vai cair. A conta ajuste acumulado de conversão é classificada onde? No PL. Isso é o básico. Prova nível básico vai cair isso. Que é tranquilo, só saber que é ajuste acumulado de conversão é do PL. Agora uma prova nível mais complexa, aí sim, vai cair contabilidade avançada, que é o que você tem que saber, que a gente vai tratar agora nesse slide aqui, vem comigo. Então, fica na paz aí se não entender direito, mas isso aqui é mais memorização, pessoal. As contas do ativo e do passivo, nós usamos o que? A taxa de fechamento da data do balanço. As contas do patrimônio líquido, nós usamos a taxa histórica, taxa de conversão da data em que foi contabilizado o item no PL. Então isso aqui é memorização, não tem muito o que fazer. Ativo e passivo, usamos a taxa de fechamento. Isso aqui é CPC 02, tá bom? Patrimônio líquido, usamos a taxa histórica. O resultado do exercício deve ser usado o quê? A taxa da data da transação. Taxa da data da transação, sendo aceitável que usar uma taxa média. A diferença entre o ativo e o passivo mais o PL será contabilizado como ajuste acumulado de conversão no patrimônio líquido. Então é isso aí que tem que saber. Para provas níveis mais difíceis, tá bom? É isso aí, pessoal. Ajuste acumulado de conversão. Então, como que isso aí a gente... Como que nós vamos resolver? Vamos voltar aqui na questão, né? Não é hora de praticar ainda. Antes a gente tem que detalhar isso aqui. Então, de posse, pessoal, desse conhecimento, vamos lá à resolução dessa questão. Nós temos aí um ativo convertido pela taxa de fechamento. Né? Nós vamos usar isso aqui, ativo e passivo, usamos a taxa de fechamento. Então ele colocou lá, se o capital social foi integralizado, cuja taxa de câmbio deu 1,50, se o valor relativo à conversão dos Estados Unidos foi de 3.000, se a taxa de fechamento era de R$2, taxa de fechamento, 2. É isso que a gente precisa. Então, ativo convertido pela taxa de fechamento vai dar 41 vezes 2, taxa de fechamento. Vai dar 82.000. Beleza? Passivo convertido pela taxa de fechamento vai me dar... O que eu tenho de passivo aqui? Exigível a longo prazo, contas a pagar, né? É isso aqui. 12 mais 7, né? 19 vezes 2. Vai me dar 38.000. Taxa de fechamento também. Beleza, pessoal? E o capital social é convertido pela taxa histórica, 1,50, né? Capital social, 20.000 vezes 1,50 vai me dar quanto? R$30.000. Taxa histórica. Beleza, pessoal? A questão já informa o resultado de 3.500. Ela fala lá, a taxa de câmbio, 1,50, taxa de fechamento, R$2. Então, aí aqui, se o valor relativo à conversão do resultado do exercício foi de 13.500, então ele já me deu aqui, pessoal. O resultado do exercício deve ser usado a taxa da data da transação, sendo usada uma taxa média. Então, ele não me deu a taxa, ele já me deu o valor convertido. Ele já me deu o valor de 3.500. Beleza?
Então, ele já me deu aí o resultado. Tá bom, pessoal? Então, esses R$2.000 aqui multiplicados pela taxa lá, que ele não deu, ele já me deu o resultado convertido, então ele não me deu a taxa, mas ele já me deu aqui que esse valor, o resultado, né, vai me dar 13.500. Beleza, pessoal? Então tem muita gente, por que não considerou aqui, pessoal, no PL, esses R$2.000? É uma dúvida muito comum. Falar, o valor de lucros acumulados no PL é de 2.000 multiplicado por 1,5, não dá o valor de 13.500. Essa é a dúvida mais comum, até eu coloco lá no PDF. Só dá 3.000. Por que considerou 3.500, pessoal? Veja, porque para a conversão do resultado do exercício, e obviamente dos lucros acumulados, que nada mais é do que o resultado do exercício, deve ser usado o quê? A taxa da data da transação, sendo aceitável usar uma taxa média. Foi o que nós vimos aqui. Taxa da data de transação, sendo aceitável usar uma taxa média. Beleza? Ocorre, pessoal, que esse valor, nós não precisamos realizar essa conversão nessa questão, porque o próprio enunciado já afirmou. O que ele falou lá? Ó, o valor relativo à conversão do resultado do exercício foi de 3.500. Então, ele já nos informou o valor aqui, ó, 13.500. Ele não deu a taxa, já informou, ó, é 13.500, não precisa calcular. Então, basta a gente utilizar essa informação. Beleza, pessoal? Nós até poderíamos calcular uma taxa média, que seria aqui, ó, os 13.500 dividido pelo os $2.000, né? Que me daria uma taxa de 1,75. Essa foi a taxa média. Ele poderia ter dado a taxa média, mas ele já deu o resultado. Ele poderia ter dado, considerando uma taxa média de 1,75. Aí sim, aí eu multiplicaria, tá bom? Mas eu não posso multiplicar todo o PL que junta os lucros acumulados. Não, só as contas do patrimônio líquido. Nesse caso, só a taxa histórica eu vou usar só para o capital social de 1,50. Tá bom? O resultado eu vou usar a taxa média. Ele não me deu, ele já me deu o valor do resultado. Tá bom? Essa é a principal dúvida do fórum, por isso que eu estou detalhando aqui com bastante ênfase, tá bom, pessoal? Isso aqui, para a gente ver se termina aí as dúvidas no fórum, tá bom? Então, basicamente é isso, pessoal. Tá bom? Então, o valor lá, pessoal, o ajuste acumulado de conversão vai ser o quê? Vai ser 82.000. Então, ajuste acumulado de conversão. Vou pegar os 82.000, vou diminuir os 38, né? Vou diminuir os 30.000 e vou diminuir os 13.500. Isso aqui vai me dar um valor de 10.500. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, peguei aqui, ó, 82.000, tirei os ativos, né, diminui os passivos, diminui o PL e diminui a conversão aqui do resultado. Isso aqui me deu 10.500. Isso aí que vai ser considerado como ajuste acumulado de conversão. Então, após a conversão do máximo não, o saldo relativo ao ajuste acumulado de conversão nesse exercício foi de 10.500. Ou seja, 10.500, perfeito, tá correto. Tá bom? Fechou? Beleza, pessoal? Então vem comigo aqui. Não se assustem aí com esse, meu Deus do céu, ajuste acumulado de conversão. Lembrando, se você sabe que é uma conta do PL, que ela é utilizada para tratar essas variações cambiais decorrentes de investimentos lá no exterior, que não avaliados em reais, em dólar, em euro, essas variações elas devem entrar onde? No meu PL, não ser considerado já direto no resultado. Só vai entrar para o resultado quando eu me desfazer, liquidar aquele investimento. Beleza, pessoal? Tá valendo? Tudo de boa aí? Fechou, né? Então, com isso, nós fechamos o estudo do balanço patrimonial. Beleza, pessoal? Então, na sequência aqui, nós vamos estudar algumas questões teóricas. Tranquilo? Eu vou deixar então para um próximo bloco aqui para a gente fechar esse bloco e daí no próximo bloco nós vamos estudar aí uma bateria de questões de balanço patrimonial. Vamos separar aqui um bom número de questões,
selecionado especificamente aqui para a gente conseguir revisar tudo que nós estudamos aí nesses tópicos teóricos, tanto nos nossos vídeos aqui, né, como também no nosso material em PDF. Beleza, pessoal? Não vou comentar todas as questões que estão no PDF, porque, a gente ia ficar horas aqui tratando. Eu vou tentar separar as principais questões aqui que vão nos dar essa orientação dos principais tópicos que nós devemos saber aí sobre balanço patrimonial, essa importante demonstração que cai em provas de todos os níveis, tá bom, pessoal? É claro que esses detalhezinhos que nem essa questão aqui não vai cair numa prova aí de nível mais básico, que vai exigir noções de contabilidade, vai ser exigido aí numa prova de nível mais complexo, tá bom, pessoal? Então, não é para todo mundo aí se apavorar, vai depender aí, você vai dosar, eu coloco em todos os nossos cursos, mas sempre para a gente ter uma preparação de alto nível. Mas se você vai estar se preparando para uma prova mais tranquila, não fica aí atucanado, né, como diz o gaúcho, com esses detalhezinhos que não vai ser explorado em prova. E mesmo se você está se preparando para uma prova de alto nível, isso aqui, conforme eu falei, é um detalhe do detalhe que não é tão explorado. Então não é aquela coisa, meu Deus do céu, tem que saber isso aqui, senão o mundo vai acabar. Tá bom, pessoal? É claro que se cair uma questão, esse tipo de questão se vir na sua prova, seja nível CESP ou seja múltipla escolha, se você acertar, é aquele plus, é aquele diferencial. É nessas questões aí que aqueles que estão bem se preparados, é o que eu falo, começa a separar aí os homens das crianças, né, pessoal? Aqueles aventureiros, pessoal que está com uma base mais fraca aí, que é natural, quem está iniciando, vai chegar lá na hora do certame, aquele cara que está com uma bagagem maior, que estudou, teve um maior detalhamento, estudou especificamente cada CPC, cada pronunciamento contábil, esse cara com certeza ele vai ter uma vantagem competitiva se vir na prova uma questão desse nível, né? Por isso que a gente fala que as provas, tem algumas provas que nivelam por baixo. O que é isso? Porque ela vem exigindo aí questões de nível fácil, não trouxe questões de nível médio. Aí acabou aquele cara lá, ele nivelou por baixo, né? Às vezes um cara que tinha um conhecimento até maior, ele não é aprovado. Por quê? Porque a prova veio muito fácil. Então você que está se preparando conosco aqui em alto nível, tem que pedir uma prova aí que venha lasqueira mesmo, tá bom? Que aí você vai, sabendo esses detalhes, você vai conseguindo lá. Cada questãozinha dessa vai separando aí e vai chegar lá no final, você vai estar dentro das vagas e o pessoal aí que estava menos despreparado não vai passar. Tá bom, pessoal? Então no próximo bloco nós damos sequência aí no nosso curso, vamos estudar praticar algumas questões sobre o patrimônio líquido. Beleza? Então até o próximo bloco.